Bom, hoje eu resolvi lançar a braba sobre criatividade. Se você clicou nesse vídeo, é porque você provavelmente está buscando se tornar uma pessoa mais criativa ou buscando alguma técnica para estimular a sua criatividade. E bom, eu posso dizer que existe sim formas de você ser uma pessoa mais criativa. Inclusive, eu queria ter assistido um vídeo como esse há muito tempo atrás, porque com certeza me ajudaria a me tornar uma pessoa criativa muito mais rápido na minha vida. Então, tudo que eu vou falar nesse vídeo aqui é tudo que eu aprendi a respeito desse assunto nos últimos anos e como que eu me tornei uma pessoa mais criativa. Então, vai ser um vídeo bem uma troca de ideia mesmo, um papo reto, bem direto ao ponto. Bom, vamos lá. Lembrando que a criatividade, ela é uma das habilidades, uma das soft skills mais procuradas pelas empresas. Qualquer pesquisa que você fizer no Google sobre quais são as habilidades que as empresas mais procuram, você vai encontrar criatividade e inovação no meio. E por que que eu tô falando isso? Porque para as empresas, uma pessoa criativa, ela consegue fazer a empresa gerar mais lucro, ela consegue fazer com que a empresa fature mais, aumente a eficiência, consiga sair da inércia. E eu não quero falar só de empresa, benefício da empresa, mas se você pegar, tudo isso pode ser um benefício para sua vida, ser uma pessoa mais criativa. E foi isso que eu aprendi com o tempo, que eu precisava estimular a minha criatividade. E pra gente poder começar aqui, eu já quero dizer logo de cara que criatividade não é um dom. Eu não nasci uma pessoa criativa, eu me tornei uma pessoa criativa. E você também pode se tornar, porque ela é totalmente praticável. Bom, vamos lá, até peguei aqui, ó, o significado no dicionário de criatividade, tá? É a capacidade de criar e compor a partir da imaginação. Bom, como que você origina a imaginação? Como que você tem uma boa imaginação? Através do repertório, que é o primeiro ponto que eu quero falar aqui hoje. O repertório é a coisa mais importante se você quer se tornar uma pessoa mais criativa. Todo conteúdo que você consome, toda informação que você vê, todo áudio, toda fala, tudo isso, o teu cérebro, ele de alguma forma absorve. E isso se torna repertório para quando você precisar ser criativo, você precisar pensar numa ideia, você ter da onde tirar. Basicamente, você tem dentro do seu cérebro aí, claro, tô usando um exemplo bem falando de uma forma bem tosca, mas você tem informação na sua cabeça. Quanto mais informação rica você tiver, mais informação útil para o que você quer ser mais criativo, mais fácil vai ser esse processo de criatividade. E bom, vamos lá, durante muito tempo na minha vida, eu achava que era só adquirir repertório, era só consumir muito conteúdo, porque eu ia ter ideias brilhantes se eu consumisse muito conteúdo. E a verdade é que tem um limite que o nosso cérebro consegue associar de informação e de absorver também. Então, durante um tempo, eu estava consumindo muito podcast, eu estava lendo muitos livros rápidos, seguidos, um atrás do outro, e eu percebi que eu não estava conseguindo absorver aquele conhecimento. E aí vai entrar o segundo ponto, que é justamente essa parte de absorção. Quando você utiliza redes sociais, por exemplo, você ali fica no Instagram, scrollando e tudo mais, você está sobrecarregando a tua carga mental. Isso significa que você está enchendo o armazenamento do teu cérebro de informação que provavelmente você não vai usar para nada, justamente porque são informações que vêm muito rápido, seguidas uma das outras de diferentes temas, conteúdos e tudo mais. Então, para mim, o que funcionou muito para estimular minha criatividade foi a leitura e foi o consumo de conteúdo longo, por exemplo, no YouTube, por exemplo, podcasts também. Outra coisa que estimula muito minha criatividade é o fato de viajar, de ser uma pessoa que gosta de conhecer pessoas diferentes, de culturas diferentes, religiões diferentes, porque isso me faz pensar de uma forma diferente. É muito interessante quando você se permite tentar enxergar a vida a partir da ótica de outra pessoa. Então, esses são os pontos que são a base da criatividade, repertório e absorção de conteúdo. O segundo pilar, o segundo ponto, a segunda premissa que é muito importante para você estimular a sua criatividade é a repetição. E mais uma vez eu quero provar e eu quero trazer que criatividade não é um dom, você não nasce sendo uma pessoa criativa, você se torna uma pessoa criativa. Se você for parar para pensar em grandes nomes que a gente conhece da história mundial, que foram pessoas conhecidas justamente por sua criatividade, como por exemplo Thomas Edison. Thomas Edison, ele teve de 2 a 3 invenções geniais, grandiosas no mundo, mas você sabia que ele já abriu mais de 50 patentes diferentes?
Você sabia que, além das patentes, tiveram outras invenções que ele criou e que ele nem patenteou? E muitas delas muito ruins, tá? Se você for parar pra pesquisar aí, teve até uma. Quando ele inventou a energia elétrica, teve uma boneca que Thomas Edison criou na mesma época e que era horrível. Era horrível. Tipo assim, assustava as crianças. Outro exemplo também que eu peguei aqui, Picasso. Picasso é um grande pintor, muito conhecido no mundo inteiro, um dos maiores, talvez, do mundo, e ele já pintou mais de 20 mil obras, tá? Ele já fez mais de 20 mil criações. E nem todas delas ficaram tão famosas, nem todas elas foram tão geniais ou tão bem vistas pela sociedade. Mas por que eu tô falando disso, tá? Justamente porque essas pessoas, eles tentaram muitas vezes. Eles tentaram, erraram, até que eles conseguiram. Inclusive, Picasso tem um quadro dele que é esse Guernica, que ele precisou de 79 rascunhos para poder finalizar ou para poder chegar à versão final. Ou seja, tiveram 78 versões anteriores que não eram a versão perfeita, que era um rascunho de uma ideia que no número 79, esqueci como fala isso agora, caso de colocação, era é o que é, né? Se tornou a obra que foi. Então, é importante você entender isso, que a partir do momento que você tem repertório e você pratica, se você tá, por exemplo, querendo desenvolver tua criatividade para se tornar um músico, para ser um compositor, não tem forma melhor de você aplicar. Você vai fazer uma música, vai ficar ruim. Tudo bem. No outro dia você tenta de novo, você tenta ser melhor do que o dia anterior, e aí vai chegar uma hora que o processo criativo para a criação de música vai ser tão automático para você, porque o seu cérebro já sabe o caminho que tem que ir e como que ele coleta um input, uma informação que já tem da sua cabeça para conseguir utilizar para aquele contexto, para aquele caso específico. Bom, e para poder fechar esse vídeo aqui, eu queria passar aqui assim, filtra muito bem o que você consome, tá bom? Não é só consumir conteúdo, mas é saber o tipo da origem do conteúdo que você está consumindo e o quanto de valor isso vai ter para sua vida. A gente, numa era de redes sociais, inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, a gente tá consumindo muito conteúdo e a gente não tá absorvendo nada. E eu entro nesse ponto, tá? Eu entro nisso. Tem dias que eu consumo vários tipos de conteúdos muito interessantes no YouTube, só que é tanta coisa ao mesmo tempo que não dá tempo do meu cérebro associar. E aí o que eu faço muitas vezes é escrever as minhas ideias. Inclusive, outro ponto aí que pode anotar é escrever. Quando você tiver muita coisa na sua cabeça, sabe? Quando você consumiu muita coisa, você precisa desovar isso em algum lugar, escreve, começa a escrever, uma coisa que eu coloquei como hábito e que me ajudou muito também a inspirar minha criatividade. Tudo isso que eu tô falando são sobre hábitos diários que você precisa ter. Não é uma técnica, uma coisa que vai estimular a tua criatividade de um dia para o outro. Então a criatividade, ela é como se fosse um negócio crônico. Você vai adquirindo um pouquinho dela a cada dia. E outro ponto também que eu quero fechar é que coragem para fazer, mesmo sabendo que você pode errar, a coragem, ela não é sobre fazer algo porque você não tem medo. É sobre fazer com medo. Todas as pessoas vão ter medo. O medo é do ser humano. Mas quando você, de fato, consegue fazer as coisas mesmo com medo, isso sim é coragem. Então você precisa ser corajoso muitas vezes para poder repetir e errar sem problemas. Espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma, tá? Se você gostou, deixa um comentário, dá o seu feedback, vai ser muito útil para mim. Tamo junto, valeu.